Cartas de Paulo de Tarso, mensagem auxiliar, referente à primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mensagem presente no livro Cartas do Coração, da editora Lake, capítulo Pela Graça de Deus. O versículo: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mensagem titulada Pela Graça de Deus. Notamos aprendizes do Evangelho que se declaram incapazes para a execução dos menores serviços na lavoura do bem. Se convidados a orar, afirmam-se indignos. Se convocados à proteção de um simples doente, em nome do divino médico, fogem à obrigação, proclamando-se fracos para a tarefa. Se chamados à exposição da verdade, fazem-se mudos de acanhamento. Se constrangidos à posição de responsabilidades na direção das boas obras, alegam imperfeições e impedimentos. Se trazidos ao esforço assistencial de qualquer natureza, retraem-se à pressa, pretextando inaptidão ou inexperiência. Se indicados para cooperação na sementeira do esclarecimento iluminativo, declaram-se em trevas. Estudam, recebem nova luz, progridem mentalmente, mas não possuem espírito de iniciativa, coragem moral e ousadia na autossuperação. E por isso são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo, que lhes consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual, sem se abalançarem, ou seja, sem ousarem a novas aquisições para a vida eterna. Paulo de Tarso, reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo nascente, assevera: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A lição é admirável. Ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade ante as exigências do bem, se já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Quem algo possui, alguma coisa pode gastar. Quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. Em verdade, no caminho que vamos percorrendo, derramamos ainda detritos e sombras do nosso próprio eu. Entretanto, à maneira do grande defensor da gentilidade, podemos também pronunciar as encorajadoras palavras: Mas, pela graça de Deus, somos o que já somos. Breve comentário. Dentre as
dentre os inúmeros projetos e deficiências e dificuldades que ainda estamos trilhando na construção da sabedoria e do amor, existem inúmeros meios de já estarmos desempenhando bem as tarefas que já temos condições de desempenhar. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, promoveu mudanças em nosso mundo íntimo a ponto de nos esclarecer da seguinte forma: estaremos por certas vezes sob condições de constrangimentos. Queremos cuidar, queremos exercer um laço materno, um amor, um carinho materno, não necessariamente sem um estímulo externo. Existem todo um cabedal de infraestrutura guiando e auxiliando, estimulando o nosso ser para que possamos amar mais, servir cada vez mais. Só que existe um limite, algo que não pode ultrapassar o que é chamado nosso livre-arbítrio. Então todos nós temos o direito de escolher como agir, como fazer. E ao mesmo tempo esse é um dos grandes problemas sobre desenvolver experiências na prática do bem. Então, nessa grande jornada que todos nós estamos percorrendo, inúmeras situações nos foram facilitadas, dos quais não reconhecemos. Porque o bem e o amor divino, ele é silencioso, para não constranger, não humilhar, não ofender, porque ainda somos muito, mas muito inferiores. Sendo que essa inferioridade que todos nós sabemos que temos, nós sabemos igualmente que houve todo um apoio e amparo onde gerou construções salutares, foram geradas construções, edificações maravilhosas, classificadas como pela graça de Deus. Então, por vezes, já temos algum sentimento desenvolvido de bondade, já temos algum sentimento desenvolvido de carinho, de afeto. Não somos capazes ainda de utilizar essas pequenas sementes, esses pequenos grãos, e aplicar e expandir para toda e qualquer circunstância e para todo e qualquer personagem. Ainda estamos distantes dessa capacidade. Sendo que Emmanuel, sugerindo aqui o versículo de Paulo, dilata uma série de situações que o nosso mundo íntimo ainda é um pouco precário em detectar qual é realmente o objetivo nosso aqui na Terra. Muitos de nós ainda estamos aguardando que tudo vai se transformar à nossa volta automaticamente. E eu só tenho que ficar parado, fazendo bem para aqueles que estão mais próximos, de vez em quando, não sempre. E que o reino de Deus vai se instalar automaticamente ao meu derredor, porque eu não estou praticando mal. Só que estudando um pouco mais sobre o Espiritismo, estudando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, quando nos é ofertado a chance de praticar um bem e não executamos, aquela ausência daquele bem, naquele cenário, naquele contexto, que aguardava a participação do nosso coração efetivamente em mínimas tarefas e não assim desempenhamos, essa ausência produz o mal. Essa ausência deixa de gerar um equilíbrio, deixa de gerar e propagar uma harmonia, que nós somos cooperadores nesse sentido. Então Emmanuel vai deixar claro que temos que ter um pouco mais de atenção em relação aos patrimônios e experiências que já temos no nosso mundo íntimo. Potencialidades dos quais temos que aprender e nos esforçar em exercê-los, mesmo independente de serem eles perfeitos ou não. O máximo de amor ou não. Sendo já um fragmento de amor, já é algo. Sendo um fragmento de sabedoria, já é algo importante. Então, Emmanuel
inicia assim: notamos que nós estamos os aprendizes do Evangelho. Por que os aprendizes do Evangelho? Porque a boa nova, que significa Evangelho, a boa notícia, é que nós temos agora acesso a um exemplo de amor puro, a um exemplo de sabedoria. E, com o Espiritismo, já conseguimos raciocinar e pensar em detalhes a fé e, acima de tudo, como a lei de progresso ela funciona em nossa consciência, em nosso mundo íntimo. Então ele deixa claro: aprendizes do Evangelho que se declaram incapazes para a execução dos menores serviços da lavoura do bem. Sim, temos ainda. É possível notar isso. Porque todos nós, e não é um sentimento ruim, é o medo de errar. Puxa, eu tentei ajudar, no final eu estava sendo egoísta, no final eu estava sendo vaidoso, orgulhoso, no final eu não ajudei coisa nenhuma, só gerei problemas. Sim, é verdade, existe esse risco. É óbvio que existe esse risco. Mas ele está deixando bem claro, não podemos optar por não fazer, por não tentar, por querer ter, por exemplo, a evolução de uma pedra, onde a pedra aguarda tudo que está à sua volta se transformar e transformá-lo, por pressão, por temperatura. Nós não estamos no reino mineral, nós não podemos imaginar a nossa essência aguardando algo externo a nos transformar. Então sim, precisamos dessa lavoura, precisamos plantar o bem em todos os lugares, em todas as situações, nos menores serviços, os mais simples. Ah, mas o serviço que eu faço na empresa é para o meu chefe. Não, não é. Não é. É para Deus. Ah, mas os serviços que eu faço em casa são para aquelas pessoas que estão em casa que não querem me ajudar e ficam absorvendo os recursos e os serviços que eu executo e ninguém coopera comigo. Não, não é isso. Você está fazendo em nome de Deus. Ponha seu coração e seu amor à prova. Exponha as suas potencialidades nos menores serviços. Então, Emmanuel vai trazer uma série de situações alarmantes que surgem a chamada venha trabalhar comigo, que o Cristo nos convida, e a gente sempre se diz indigno. Eu sou indigno. Ah, me convidaram para orar. Faça uma oração simples, fale com as suas palavras. Agradeça, comece inicialmente agradecendo. Igualmente, peça ajuda e amparo a todos, especialmente boa vontade e coragem, que você possa estar sempre bem animado a exercer, a potencializar o seu próprio mundo íntimo com muita coragem, com muita boa vontade, para produzir o bem. Senhor, que eu esteja atento às situações em que clama a participação do meu mundo íntimo, clama a participação do meu coração, com mais amor, com mais atenção. E sempre existem essas situações, nós é que estamos distraídos. Então, por vezes, um simples convite para orar, pode fazer a prece para nós, a pessoa se acha, não, eu não sou digno de fazer prece, eu me acho o menor dos menores. Isso tem que passar. Isso tem que acabar. Porque os menores dos menores precisam orar também. Aliás, até o contrário, quanto menor nós somos, mais precisamos de ajuda, mais precisamos arremessar nossa consciência em vibrações mais dignas. Precisamos alimentar o nosso mundo íntimo de luzes que ainda temos dificuldade de absorver. Então ele continua: se convocados à proteção de um simples doente. Olha, você pode monitorar aqui, a pessoa está adoecida, alguém precisa monitorar a febre dele mais tarde, e precisa monitorar isso, precisa checar o batimento cardíaco, você pode checar a pressão, você pode ajudar aqui? Olha, eu não tenho, eu sou muito fraco. Isso tudo, essa situação de cuidar de alguém, eu tenho medo de não estar pronto. Tem uma fraqueza com relação a sangue. Mas é um convite do divino médico.
E não podemos fugir a essa obrigação de cuidarmos uns dos outros. Não podemos. Então, se chamados à exposição da verdade, fazem-se mudos de acanhamento. Não podemos fugir à verdade. E inúmeras vezes nos é chamado darmos o testemunho da verdade. Ah, mas fulano não vai gostar mais de mim. Não é aquela verdade que agride. Não é aquela verdade que agride. Chamados à exposição da verdade. Então, por vezes, qual é a exposição maior que temos de aplicar a verdade? Não é que eu não sei como fazer isso? Fulano, você me desculpe, está aguardando que eu fale uma palavra amiga, mas eu tenho dificuldades enormes de formular pensamentos maravilhosos, adoraria te dar bons conselhos, mas como eu também não tenho, recorro aos exemplos do Cristo, porque a verdade, lá eu sei que a verdade está. Comigo não está muito bem a verdade, bem estabelecida. Não podemos nos fazer mudos, porque às vezes é um acanhamento desnecessário. E são inúmeras situações onde podemos expor a verdade. Fulano, eu também pensava, ou fulano, ou ciclana, eu também pensava assim como você. Essa é a verdade. Essa situação que está passando, está esperando um grande conselho da minha parte, mas na verdade eu me sinto vazio de respostas. Vamos ler uma página juntos, vamos fazer uma prece juntos, mas é o máximo que eu posso ofertar do meu mundo íntimo. Mas é a verdade. Não está mentindo. Para que fazer um acanhamento? Para que se constranger com conselhos esquisitos, estranhos, até contrários ao bem, que vai criar situações ainda mais calamitosas, de maior destruição? A pessoa está apresentando uma situação de fogo, de desespero, e a gente joga mais gasolina. Então temos que cooperar dentro das nossas limitações. Agora, não falar nada é igualar a zero. É como você tem a capacidade de jogar um copo de água fria numa pequena chama que se inicia na beira de uma floresta, e você não se preocupa com a floresta. Isso não é trabalho meu. Isso não é função minha. Como que você sabe que não é função sua? Justamente está presente no local onde está se iniciando o incêndio. Então, igualmente, surgem os inícios de incêndios ao nosso derredor, ao nosso contato, aguardando a nossa contribuição. Vá lá, fala a verdade. Olha, vocês precisam, né? Por vezes é briga de casais, por vezes é conflito entre famílias. Olha, a gente precisa treinar, né? As ferramentas do amor. O que é isso, ferramentas do amor? Benevolência para com todos, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ah, mas não tem como tolerar essa e esse hábito de fulano de Beltrano. Mas esse é o projeto de convivência, esse é o projeto de vida. Aos poucos, ele também irá se educar e perceber que está gerando constrangimentos e impactos na qualidade de vida de outras pessoas. Isso não podemos querer impor nossa forma de vida uns para com os outros. Então, a verdade ela tem que surgir. Qual é a verdade? Nossa essência é a fraternidade, só que ela não se manifesta automaticamente, porque nós temos uma coisa chamada consciência, pensamento contínuo. Então, temos que colocar essa verdade em trabalho, em exercício, em funcionamento contínuo. Esse é o grande desafio de lidar com a verdade. Então, se constrangidos à posição de responsabilidade na direção de boas obras, alegamos imperfeições e impedimentos. Ah, eu sou imperfeito para isso. Todos nós somos imperfeitos para isso. Ah, eu não posso, eu estou enrolado, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E por vezes vai observar a pessoa quer ficar exatamente sem fazer absolutamente nada em casa. Absolutamente nada. Prefere ficar olhando um programa, consumindo o tempo da vida, do que colocar o seu coração à prova e se arriscar em tentar produzir o bem.
se arriscar em ajudar a coordenar, dirigir e até mesmo exercer boas obras. Sim, é desafiador. Então, por vezes somos constrangidos. Surgem convites, surgem chamados. Vem, auxilia a gente, pode cooperar nisso, cooperar naquilo. Em todos os sentidos, não é só na casa espírita, na igreja, no grupamento religioso onde estivermos, não é no local só, apenas no local de trabalho, por vezes é no lar. É no lar, onde aguardam de cada um de nós a boa cooperação para executar boas obras, por vezes de organizar a casa, de arrumar um quarto, de obras simples, e que nós estamos a cargo e nós não queremos fazer. Eu não acho que eu sei limpar direito. Mas se eu for limpar, eu vou perder meu tempo, meu horário do meu programa, que eu quero ficar me divertindo, me distraindo. Não dá para ter tudo. Ou queremos ter a experiência de praticar o bem, de exercer todas as funções que nós somos convidados a exercer com o máximo de amor e carinho do nosso mundo íntimo? Ou não queremos ter esse tipo de treinamento? Ou não queremos evoluir? Então, se trazidos ao esforço assistencial de qualquer natureza, retraem-se à pressa, pretextando, ou seja, colocando como pretexto: eu não sou apto para isso, eu não tenho aptidão, eu sou totalmente inapto a exercer essa atividade. Ou então inexperiência: olha, eu não sei fazer isso direito. Ninguém sabe, todo mundo aprende fazendo. Esse jogo, chamado jogo da vida, se aprende jogando. Como é que eu aprendo a limpar chão? Limpando o chão. Como é que eu aprendo a lavar a louça? Lavando a louça. Mas já vi as pessoas lavando a louça e fui lavar e ficou ruim. Claro que você fez de má vontade. Você não quis observar o quão limpo ficou após você limpar. Seu objetivo não é esfregar os pratos como se fosse uma lâmpada mágica. O objetivo é você tirar a gordura e todos os resquícios de alimentos que inclusive podem ficar impossibilitados de usar aquele prato porque surgem fungos, surgem bactérias. Então a asepsia dos utensílios do lar, especialmente da cozinha, são complexos. É uma grande aula de química. Na cozinha, seja qualquer atividade da cozinha, é possível estudar todos os níveis de química, orgânica e inorgânica. Então precisamos compreender que o simples ato de querer lavar um prato, lavar um talher, requer o nosso afinco, o nosso empenho. Mas isso dá trabalho. Eu vou ter que me preocupar. Bem-vinda à experiência humana. É claro que teremos que nos preocupar. É claro que cada vez vamos limpar cada vez melhor. E cada vez vamos estar mais aptos a melhor assim proceder. Em todas as experiências da vida. Agora, é de impressionante impacto as experiências que são continuamente demandadas do nosso mundo íntimo, porque são experiências repetitivas. Sempre precisamos limpar os nossos dentes após a alimentação. Sempre precisamos fazer a limpeza do nosso corpo físico. Sempre precisamos limpar o chão onde habitamos. E inúmeros outros exemplos. Exemplos de repetitividade. Repetitível. Sim, é repetitível. Existe essa palavra. Até a palavra repete a sílaba para demonstrar o quão é repetitível o processo. E essa repetição tem um objetivo. É um princípio educacional que nós não compreendemos, nós não assimilamos. E não quer dizer que pessoas mais idosas assim assimilaram, porque depende de sentimentos, de colocar o coração no que está fazendo e cada vez fazer com mais amor, com mais carinho, com mais empenho. Nossa, não é que eu estou podendo contribuir com a limpeza desse prato, não é que eu estou podendo contribuir com a limpeza do chão, ou a construção de um foguete, ou a escrita de um verso, ou a composição de uma música, não importa. Coloque o seu coração à prova. Faça tudo mais por amor do que para utilitarismo. Aproveite esse momento. Porque quando desencarnarmos, não temos mais corpo físico.
Não temos mais corpo físico. Ah, mas e o corpo perispiritual? Não vai poder exercer interações como exercemos aqui no corpo físico. Não é à toa que precisamos reencarnar. É uma lei. Então, sindicados para a cooperação na sementeira do esclarecimento iluminativo declaram-se em trevas. Não é verdade. Não é verdade. Nós não podemos ficar declarando que estamos em trevas, somos incapazes de compreender o texto, incapazes de compreender certas questões. Temos que sentar e estudar. Não tem jeito. Como vamos buscar o esclarecimento iluminativo, que é entender os escritos da Bíblia, os escritos de Emmanuel, os escritos de Kardec e tantos outros pensadores que cooperam para o desenvolvimento, para o esclarecimento das nossas consciências, se a gente não sentar e estudar? Então temos que ter aquela humildade, eu tenho que sentar, estudar. O que significa essa palavra? Olha, eu não entendi esse parágrafo. Por que esse parágrafo está fazendo aqui? A construção do texto em parágrafos tem um motivo. Tem uma composição de ideias que vai gerar um clímax depois de ideia e vai conseguir apresentar todo o contexto do que está sendo explicado. Então temos que cooperar. Ah, mas eu não sei comentar, eu não sei falar. Ajuda estudando. Ajuda comentando simplesmente. Poxa, esse parágrafo aqui me chamou a atenção. Eu não entendi. Eu achei que quer dizer isso. Mas eu acho também que não quer dizer isso, está estranho. Dúvidas é uma forma de cooperação. E é engraçado, nós perdemos isso. Não queremos fazer mais perguntas nenhumas, porque em silêncio passamos por sábio. Mas igualmente em silêncio não aprendemos. Quando colocamos nossa consciência à prova, de querer questionar, de querer entender, de querer forçar, a ponto de dar quase dor de cabeça. Puxa, esse troço não estou conseguindo entender. Eu quero aprender isso aqui, mas não estou conseguindo entender. E assim vamos, estudando, cooperando. Mas a participação nossa tem que existir. O nosso interesse precisa existir. Então, eu considero que a primeira cooperação seja o nosso interesse. De querer colocar a nossa consciência à prova. Será que eu entendi o que ele quer dizer? Será que eu sei realmente o que é justiça? Eu acho que eu não sei o que é justiça. Será que eu sei realmente o que é benevolência? Eu acho que eu não sei o que é benevolência. Será que eu compreendo o que é o amor? Então, quando vamos estudar, sentar e buscar consolidar informações realmente mais precisas para sentir melhor, para colocar o nosso coração em serviço cada vez melhor. E aí vamos compreender que mesmo no esclarecimento iluminativo, precisamos cooperar. Dentro das nossas condições e limitações, não tem problema, mas precisamos cooperar. Então, não podemos mais ficar falando, eu estou em trevas, eu sou muito perturbado, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, e não buscar. Porque é conjectura uma frase que transformou, na verdade, num grande muro, onde você mesmo não consegue ultrapassar, e ninguém mais. Já, poxa, fulano se considera em trevas, se fulano se considera em trevas, imagina eu. E ninguém mais pula esse muro. E ficam todos no mesmo lugar. Não podemos fazer isso. Precisamos colocar nosso coração à prova e a nossa consciência para trabalhar em cooperação nesses esclarecimentos. Porque só se esclarece quem tem dúvida. Só se esclarece quem está buscando. Esse é o principal objetivo desse esclarecimento iluminativo que o Evangelho nos permite quando estudamos a sua historiografia. Porque o Evangelho em si é uma filosofia de vida. É você viver as bem-aventuranças. É você viver a proposta do Cristo. Vem viver o meu exemplo. Vem, entra aqui comigo nesse carro de bois e vem ser guiado por Deus. É esse o objetivo. Então, o que nos tornamos quando completamos nossa última encarnação aqui necessária no plano de provas e expiações, chamado planeta Terra? Espíritos bem-aventurados.
Está bem destacado no Livro dos Espíritos essa pergunta. O que nos tornamos na nossa última encarnação? Muitos poderiam imaginar, eu me tornei espírito de luz. Não, você se tornou um espírito bem-aventurado. Para se tornar um espírito puro, existe uma distância absurda, enorme, várias outras escalas, vários outros aprendizados, inúmeros. Essa é a grande característica de sermos imortais. A imortalidade da alma, para muitos, é assustador. Por quê? Porque demonstra um processo evolutivo contínuo e continuado, para todo e sempre. Então, quanto mais nos atrasamos, quanto mais aguardamos, quanto mais estacionamos nessas desculpas e não querer se transformar, não querer se pôr à prova, se põe à prova, vá lá, faça alguma coisa por alguém. Estamos cada vez mais atrasando o nosso processo. Um processo inevitável, impossível de parar. É uma lei divina, a lei de progresso. Então ele continua. Então todos nós, estamos estudando, recebendo novas luzes, ou seja, novas compreensões, progredindo mentalmente. Agora eu entendo melhor a ofensa, agora eu entendo melhor o problema. Mas não possuem espírito de iniciativa, coragem moral, ousadia na autossuperação. Por que ele destacou coragem moral e não simplesmente coragem? Porque a coragem moral é como vamos colocar os nossos princípios essenciais do que é justo, certo, bom, em serviço. Eu vou fazer um bem maior do que eu estou acostumado a fazer. Tem que ter coragem para isso, porque você vai se expor. Com certeza vai se expor. E temos que ter a ousadia na autossuperação. Então, por que ousadia? Porque, de certa forma, nos apaixonamos pelo buraco que caímos. Estamos em marcha evolutiva, caímos num buraco. E a gente se apaixonou pelo buraco. Nossa, que buraco maravilhoso. É maravilhoso tudo aqui, adoro o jeito que tá. Tá bom assim. Porque se eu tentar me superar, se eu tentar amar mais do que eu sou capaz, vai que eu erre, Vai que eu me complique mais. Prefiro ficar aqui nesse buraco. Isso não é ousadia, ficar parado no buraco. Arregaça as mangas, sai do buraco e vamos embora, vamos continuar marchando para frente. Temos que ter ousadia de tentarmos agir melhor, ainda melhor no bem. Esse é o conceito de benevolência. É você estar em harmonia com todas as manifestações do bem exercido pelo Pai. Então precisamos desafiar o nosso mundo íntimo a estar em harmonia com esse bem, a refletir a luz divina. Afinal, somos todos a imagem e semelhança de Deus. Refletimos as luzes divinas e somos semelhança por questões de proporção. Então, sim, à medida que perdoamos mais, compreendemos mais, estamos nos autossuperando. Nossa, há 10 anos atrás, acho que eu não ia compreender essa situação que eu estou vivendo, ou essa situação que eu passei. Você está ousando em se superar, e isso é importante, é essencial. E por isso são aqueles que não estão impondo, buscando esse espírito de iniciativa, essa coragem moral, ousadia na autossuperação. Quando a gente não está executando essas questões, quando a gente não possui esses recursos, somos todos devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo, que lhes consome o corpo físico e as oportunidades do crescimento espiritual. Por que é tão importante essa questão da oportunidade do crescimento espiritual? E igualmente do corpo físico. Porque o corpo físico, por vezes, é fornecido porque aquela mãezinha, aquele paizinho aceitou receber-nos. Aceitou, aquele conjunto familiar aceitou estar conosco. E não necessariamente estaremos em harmonia suficiente
para animarmos um corpo físico nas condições ideais de melhor exercer o amor e o carinho como realmente deveríamos estar exercendo com aquele grupo. Então é um projeto engendrado e complexo. Reencarnar não é um projeto simples. Nós é que não percebemos. Então, a consequência que era gerar um crescimento espiritual por nos dispusermos, para nos dispormos, igualmente em família, com mais amor, com mais carinho, com mais tolerância, com mais compreensão, com perdão contínuo e continuado. E por vezes não queremos exercer nada disso. Ficamos ali relutando, guardando mágoas, guardando rancor e evitando realmente exercer o crescimento espiritual que nós precisamos exercer. E igualmente cooperar com o crescimento espiritual de todos que estão à nossa volta. Como? Com o nosso exemplo. Exemplo de bondade, de carinho, de amor, de renúncia. Então, sem se abalançarem, ou seja, sem ousarem, se a gente não estiver ousando a novas aquisições para a vida eterna. Então, o que nos é fornecido de oportunidades são novas aquisições, novas experiências, novas vivências. Vamos ver como você compreende nascendo no lar sem certos recursos, nascendo no lar com outros recursos, de poder, de dinheiro. Como você vai agir e reagir? Como será a sua reação? Porque esses patrimônios nos são fornecidos em outras instâncias. Por vezes estaremos em alguma cidade espiritual ou em algum lugar, ou até mesmo em alguma outra unidade evolutiva da galáxia, e nos será ofertado: olha, tem esse recurso, auxilie esse grupo, coopere nessa tarefa. E como nós somos revestidos com certos recursos que não são nossos, que é da graça divina, como vamos reagir e agir para adquirir novas experiências positivas onde estivermos? Se a gente não valorizar em ter o espírito de iniciativa onde estivermos, ter a coragem moral e a ousadia da autossuperação. Então, os recursos da alma serão sempre transbordados em tarefas para o Pai, para Deus. É esse o preparo que estamos passando. Como podemos... Imagina se alguém um dia pinça alguém aqui da Terra e fala: você agora é responsável pelo controle do Sol. Você mentalmente vai controlar o Sol. Por quanto tempo? Por 10 milhões de anos. Então esse é o problema. Nós somos ainda inconstantes, imprecisos. Então, o pouco que nós temos de recursos, precisamos aprender a expandi-los. Precisamos aprender a colocar eles em trabalho, em serviço, contínuo e continuado. E quando assim estamos desempenhando, estamos colocando nosso espírito de iniciativa em serviço, com coragem moral e ousadia na autossuperação. É esse o grande desafio que muitos espíritos que estão reencarnando estão buscando igualmente essa ousadia, essa coragem, mas ainda somente nos aspectos físicos. Coragem de se equilibrar numa corda, num grande precipício. Mas cadê a coragem de também colocar sua vida em risco para salvar a vida de outros, sem se beneficiar nada com isso? Então observamos que a Terra é um conjunto de iniciativas maravilhosos para podermos nos desenvolvermos. E no fundo da alma, lá no nosso subconsciente, a gente compreende que tem alguma coisa que nós temos que buscar, que tem alguma coisa que temos que ter mais iniciativa, mais coragem moral e mais autossuperação. Mas ainda não compreendemos que são os valores do amor. Ainda temos uma dificuldade muito grande em compreender os valores do amor. Então, como não entendemos perfeitamente o amor, não sentimos adequadamente e coordenadamente, jogamos essa mesma sensação e princípio mental em outros objetivos. Então, sim,
automaticamente, nós, como estamos buscando a felicidade, nós percebemos que algo temos que assim desempenhar, algo temos assim que fazer. Então ele continua: e por isso são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo. Então sim, todas essas aquisições que nós temos oportunidade, tudo nos é ofertado de oportunidade de exercermos os nossos grãos, os nossos fragmentos mínimos de recursos que nós já temos nas nossas almas. Então, essas novas aquisições são essas novas experiências que irá moldar a nossa consciência para uma vida eterna, que todos nós assim temos. Mas eu já não sou um espírito, né? Eu já não sou um espírito imortal. Por que eu tenho que adquirir aquisições para a vida eterna? Não, a verdadeira vida. Para a verdadeira vida. Aquela vida que está contribuindo para todos nós que estamos interligados, todos filhos do mesmo Pai, consciências interligadas, cooperando e agindo e reagindo juntos em serviço e amor para tudo e para todos, em todos os locais das galáxias, do universo, onde for. Essas sim são aquisições para a vida eterna. A verdadeira vida. Como assim a verdadeira vida? A verdadeira vida de estar realmente já amando, de estar realmente já contribuindo, de estar já cooperando. Então, temos que sim nos desafiarmos nas pequenas coisas. Mas eu não sou capaz, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Não existe isso. Se permita, se desafie. Mas vai vir logo condenações, que eu não fiz direito, que não sei o que. Absorva os conselhos do que não fez direito, o que não adequou, não fez adequadamente e melhore, se supera. É esse o convite. Então Paulo de Tarso, reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo nascente, assevera: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele sabe que existe uma construção da lei de progresso que, mesmo sem termos consciência plena de como ela se desempenha, ela está em operação. Deus está construindo circunstâncias onde vivenciamos um pouco do bem, vivenciamos um pouco de alegria, vivenciamos e vamos absorvendo esses recursos. Mas não porque nós criamos, não porque somos herdeiros desses recursos, mas é pela graça de Deus. É uma bênção que Deus está nos ofertando. E essa lição é admirável, porque Paulo percebeu algo que a maioria de nós não percebemos. Paulo percebeu claramente: nossa, todos os recursos que estão construídos e desenvolvidos na minha consciência e na minha base de sentimentos, eu não construí com total consciência. Eu fui conduzido por esses caminhos para que eu pudesse estar vivenciando essas experiências. Agora chega a hora da consciência. A consciência precisa interagir e operar produzindo bem, sem constrangimento. Produzindo bem, sem interligações e de compromissos e comprometimentos. Então, diversas situações, né? Um casamento, que é um projeto divino para formar um lar, é um princípio de constrangimento. Com certeza é um princípio de constrangimento. Porque essa experiência é você estar ali continuamente amando e servindo um ao outro, nas máximas necessidades, nas máximas alegrias ou nas máximas tristezas. Então, são princípios de constrangimentos que Deus nos auxilia nessa construção do progresso espiritual que todos nós almejamos. Por isso a lição é tão admirável. Paulo perceber que dele mesmo, conscientemente marchando no progresso, ele não fez nada. Todos os recursos que eram nascentes no seu mundo íntimo dependiam de terceiros, quartos, quintos, sextos,
o pai, a mãe, ou então igualmente o principal conselheiro dele, do Sinédrio, e por aí vai. São inúmeros personagens que nos estimulam a sermos melhores do que somos, essencialmente por constrangimento. E todo esse arcabouço de recursos que é ofertado, que surge em nossos destinos, foi projetado e planejado e calculado minuciosamente pela graça de Deus. Então, sim, ninguém pode alegar incompetência e inferioridade. A gente não pode mais alegar isso. Ante as exigências do bem. Nossa, produzir esse bem? Nossa, vai exigir muito equilíbrio de mim. Produzir esse bem vai exigir muito esforço de mim. Mas você já conhece, você já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Qual vai ser a consequência final? Vai ser maravilhosa. Especialmente para a sua consciência estar animando e co-participando da elaboração e vivência daquele bem. Então, quem algo possui, e todos possuímos alguma coisa pode gastar. Por vezes é gastar o tempo, por vezes é gastar a sua paciência, por vezes é gastar as suas condições físicas. Eu vou lá e vou fazer algo mecanicamente, vou carregar peso. Não importa o que temos, mas temos pela misericórdia divina, não por mérito. Não é nosso, é empréstimo. Então, quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. Então, se não temos condições físicas e está simplesmente no quesito conhecimento, sim, podemos fazer algo. O problema é como. Como fazer? Então, precisamos... Quem nos ensinou como? O Cristo. Não faça ofendendo. Não ajude a explicar ou repassar um conhecimento maltratando, diminuindo. E pare para observar como falas, como age. O processo é complexo. Porque estamos achando que simplesmente o conhecimento que não nos pertence, que pertence a Deus, podemos arremessar, e jogar e brincar e fazer como o nosso mundo íntimo bem aprova, bem assim deseja. Não é muito bem assim. Precisamos aprender a fazer segundo os moldes do Cristo. Então, em verdade, no caminho que vamos percorrendo, sim, vamos ainda derramando detritos e sombras do nosso próprio eu, inevitável. Entretanto, à maneira do grande defensor da gentilidade, podemos também pronunciar as encorajadoras palavras, mas, pela graça de Deus, somos o que já somos. E sim, já temos muitos recursos germinados, elaborados, desenvolvidos no nosso mundo íntimo para agirmos melhor, para reagirmos com mais brandura, com afabilidade, com doçura. Então precisamos empenhar a benevolência em serviço. Então, quando ele se refere aqui ao grande defensor da gentilidade, gentilidade se referindo aos gentios, aos chamados grupamentos que não faziam parte da estrutura religiosa, que compreendia o Deus único, que compreendia todo esse maravilhoso conjunto de informações em que o povo hebreu foram os primeiros a receber aqui na Terra. Então, todos aqueles grupamentos, aqueles povos que circundavam o povo hebreu e o povo judeu, na verdade, eram por eles mesmos chamados de gentios, né? Por isso ficou esse nome gentil, gentilidade. Por que o grande defensor da gentilidade? Porque Paulo foi pregar para esses povos. E foi algo inusitado, porque a maioria acreditava que o judaísmo iria se transformar, que a cultura hebraica iria absorver o cristianismo, ou seja, o Cristo, como havia sido pregado e declarado o retorno, a vinda do Cristo à Terra,
Imaginava-se então que a partir desse grupamento, né, de pessoas é que eles iriam espalhar o amor, a bondade, o carinho para toda a humanidade. Só que Israel não é simplesmente uma cidade, não é simplesmente um local. Israel, como era classificado desde o Velho Testamento, era toda a humanidade. Toda a humanidade. Todas essas informações, todos esses conhecimentos e esse exemplo de amor que o Cristo exerceu aqui na Terra é para toda a humanidade. Então, Paulo teve a coragem de se desafiar e de impor a sua própria consciência, um rabino, basicamente um rabino, uma pessoa com um absurdo conhecimento, não só da cultura hebraica, judaica, mas igualmente de outros povos, colocar-se para explicar as coisas mais simples, as estruturas mais simples de convivência para aqueles que eram classificados como grupamentos mais rudes, pessoas mais humildes que não possuíam a estrutura religiosa e familiar que o povo hebreu e o povo judeu assim elaborou. Mas ele se dispôs e assim fez. E no final, na sua despedida, como é apresentado no livro Paulo Estevão, é uma imagem muito bela. Ele havia sido preso, estava retornando de uma ilha, e na embarcação lhe foi permitido desembarcar para se despedir das pessoas, porque ele estava sendo levado para sofrer a pena de morte. Paulo foi decapitado. Então, nesse caminho, nesse trajeto, foi realmente muito bela essa passagem do livro Paulo Estevão, onde Paulo, inicialmente, todos tinham medo de Paulo, até os soldados não gostavam dele, mas à medida que foram convivendo com ele, Paulo, mesmo preso, pregava, mesmo preso, amparava as pessoas. E sempre dizia, eu aqui cativo do Cristo, estou prisioneiro do Cristo. Não se sentia preso pelos irmãos, mas se sentia preso pelas obrigações que ele ainda tinha que exercer de mais amor, de apresentar Jesus a todos por onde passava. Então, durante o processo, quando ele estava nessa ilha, ele pôde curar diversas enfermidades de diversas pessoas. E às vezes eram parentes dos soldados, o qual o prendiam. Ele estava preso ali cativo, em cativeiro, né? Mas todo o processo mudou, todos ficaram maravilhados com aquele amor que eles nunca haviam conhecido. E foi muito belo porque no retorno, passando pelos locais, ele foi se despedindo de cada agrupamento, agradecendo, abraçando as crianças, e todos agradecendo, gritando o nome dele. Inclusive Lucas pergunta, no livro Paulo Estevão, nossa, que coisa incrível, Paulo, olha só, tudo isso por você. E ele pega e fala, por mim não. Tudo isso é a resposta do amor do Cristo, que foi empenhada por ele. Sou apenas um instrumento, um péssimo instrumento. Então, muito bela as definições e a consciência de Paulo em perceber que sim, a graça de Deus operou inúmeros recursos de amor, de amparo, de socorro por todos os trajetos que ele caminhou. E que igualmente executa por todos nós. Só que está aguardando aquele contributo da nossa consciência. Vá, ame, vá, se supere, vá, agora faça pela sua própria consciência, sem ser por constrangimento. Se desafie, ame mais, perdoe mais, compreenda as imperfeições alheias. E esse é o grande desafio que todos nós estamos vivendo, porque igualmente essa mesma graça de Deus habita entre nós, anima as nossas esperanças e nos dá forças para marcharmos cada vez mais conscientes dos deveres que temos que empenhar nas grandes
nos grandes arcabouços das lições de amor e de sabedoria que o Cristo nos forneceu e nos fornece, hoje e sempre.